Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, bem-vindo ao Minuto Saúde UMC. Meu nome é Túlio Marques Cunha, eu sou o diretor técnico do Uberlândia Medical Center. Estamos hoje com a doutora Samila Ramiro. Doutora Samila, ela é pediatra do Uberlândia Medical Center. Tudo bem, doutora Samila? Tudo bem, doutor Túlio. Obrigado pelo convite. Agosto Dourado, o mês que celebra o aleitamento materno. Então, qual que é a importância do aleitamento materno para a criança? Então, primeiro eu vou começar com uma curiosidade, que eu acho que responde bem essa pergunta. O nome dourado, que remete ao ouro, que por isso o leite materno é o padrão ouro de qualidade. Os benefícios são inúmeros. É o alimento que a mãe produz para o seu filho, com todas as quantidades de nutrientes adequados para o seu filho. Então, os componentes vai ajudar na prevenção de resfriados, de diarreias. Ele muda o sabor conforme a alimentação da mãe, que vai ajudar a gente lá na frente na introdução alimentar. Então, os benefícios são inúmeros para a mãe e para o bebê. Tem benefícios para a mãe também. E me fala uma coisa, o aleitamento ele deve ser mantido exclusivo até que idade para a criança? Até os 6 meses de vida, o bebê não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de mais nada. É somente o leite materno. Aos 6 meses, nós iniciamos a introdução alimentar, mas também avaliamos os sinais de prontidão para ver se esse bebê já pode começar a comer ou não. Mas então, o leite até 6 meses, exclusivo, só leite materno. Mas ele vai continuar sendo o principal alimento do bebê até 1 ano de vida. Certo. E como é que funciona? Assim, existe uma dúvida muito grande, né? Acabou de nascer, a mãe acha que que o leite está fraco, que não está saindo. O que você tem para falar para essa mãe para acalmar o coração dela? Primeiro que não existe leite fraco. O bebê, quando nasce, o estômago ele é muito pequeno. Ele é do tamanhozinho de uma azeitona e vai aumentando ao longo dos dias. Então, aquele primeiro leite, o colostro, ele tem todas as vitaminas e imunidade. É como se fosse uma primeira vacina do bebê. Então, tem toda uma imunidade, vitaminas necessários para o bebê naquele momento. E aí, esse leite vai mudando de composição. Na primeira semana ali, por volta ali do 4º dia de vida, 3º, 4º, algumas um pouquinho antes ou um pouquinho depois, desce o leite, que é o que a gente chama de apojadura, e aí vai ficar ali 2 semanas esse leite de transição, quando realmente vem o que a gente chama de leite maduro. E a natureza é tudo tão perfeito que, por exemplo, mães de bebês prematuros produzem colostro por mais tempo, porque isso vem ajudar mais na imunidade desse bebê. Normalmente a criança mama quantas vezes por dia? Como é que funciona isso? A gente fala em aleitamento materno livre demanda. As pessoas ficam com aquele de 3 em 3 horas na cabeça, mas não é bem assim. É conforme a necessidade do bebê. O que a gente tem que observar é se as mamadas estão sendo eficientes, se é aquele bebê que fica ali muito tempo no peito, se as mamadas estão sendo eficientes. A gente precisa observar os sinais no bebê de que ele está satisfeito, que é aquele bebê que inicialmente ele está mais tenso, mãozinha fechada. Quando o bebê está satisfeito, ele relaxa, ele abre a mãozinha e o braço se encai. Certo. E assim, qual que é a causa dessa... O bebê pode não ficar satisfeito, ter dificuldade de mamar? Como é que você reconhece e o que pode ser feito? Bom, a gente precisa avaliar alguns sinais do bebê. Por exemplo, um bebê que às vezes está com alguma dificuldade de pega, que tem aquele frênulo lingual curto, alguma outra situação que às vezes demorou um pouquinho mais para poder descer o colostro. A gente precisa avaliar cada caso isoladamente e ficar muito atenta com a questão dos mitos, né, que as pessoas ficam falando ali num período tão sensível dessa mãe. Por exemplo, de que, como tinha falado, de que o leite está fraco, de que não está sustentando. Então, a gente precisa ver cada caso isoladamente. Samila, uma dúvida com essa relação. Assim. Normalmente, o parâmetro que a gente tem que o bebê está nutrindo adequadamente é o ganho de peso. Ganho de peso. Mas
quando o bebê sai, ele perde um pouco de peso para depois ganhar? Como é Sim. que funciona? Nos primeiros dias de vida, primeira semana de vida, a gente espera uma perda de peso. E aí a gente vai calculando em porcentagem, né? Que tem a perda de peso esperada. O que não pode ser uma perda de peso excessiva. Então, por isso que o bebê precisa. Ele fica ali na maternidade, pesado no primeiro dia de vida, geralmente recebe alta no segundo dia de vida. E aí, logo na primeira semana de vida, já tem que passar na consulta com o pediatra, onde vai ser reavaliado toda a amamentação, tirar as dúvidas desses primeiros dias e, principalmente, também o peso, avaliar a recuperação. Para a mãe, né, que às vezes é o primeiro filho, né, machuca para o bebê mamar, qual é a dica que tem nisso? Bom, o que machuca é a pega errada. Então, a gente precisa corrigir a pega. O bebê ele não mama o bico do peito, o bebê mama o peito. Então, a gente precisa avaliar e corrigir essa pega. E aí você vai posicionando a criança? Sim, a gente posiciona. Uma das posições mais comuns é aquela de barriga com barriga, que o bebê tem que estar todo alinhadinho. E o lábio superior fica virado para cima e o lábio inferior viradinho para baixo, fazendo aquela boquinha de peixe. Outra dúvida, né? Como é que funciona a questão de colocar o menininho para rotar? Qual que é a importância disso? Bom, os bebês, eles têm a grande maioria vai ter um refluxo fisiológico. A válvula que tem o esfíncter do estômago para o esôfago é imatura. Então, a gente coloca o bebê a rotar, mas nem sempre o bebê vai arrotar. Se foi um bebê que mama direitinho, ele engole pouco ar. Então, nem sempre ele arrota. Mas é importante a gente segurar eles 15 a 20 minutinhos em pé, para evitar que tenha vômitos, regurgitação por conta desse refluxo fisiológico. Bico ou chupeta? Interfere, ajuda, atrapalha? Pode usar, não pode usar? Questão polêmica, né? Mas no começo, até estabelecer o aleitamento materno, os bebês fazem confusão de bico. Porque o jeito que ele vai chupar a chupeta é de um jeito, do jeito que vai chupar a mamadeira é de outro jeito. E o peito ele tem que fazer outro esforço. Então, o bebê faz confusão de bico. Então, no começo, até eu estabelecer o aleitamento materno, o ideal é não usar. Certo. Você falou que o leite ele vai modificando de acordo com a alimentação da mãe, né? Então, qual é a orientação para a mãe para ter um leite mais saudável? Uma alimentação variada, saudável, evitar ultraprocessados. Alimentação básica nossa do Brasil, né? Arroz, feijão, verduras, carnes. Evitar mesmo os ultraprocessados e ter uma alimentação bem variada. Existe alguma restrição, por exemplo, de a mãe usar algum medicamento ou bebida alcoólica quando ela está amamentando? Existe sim. A bebida alcoólica não é recomendada, porque realmente passa no leite. E medicamentos, tem medicamentos que não podem usar. Para isso existe uma lista, tem um site que é bem interessante até falar para as mães, que chama Elactância. Que é só colocar o nome ali do medicamento, que ele vai dar lá se está liberado o uso ou não. Ou, se tiver dúvidas, pode falar com o seu pediatra. Outra coisa, como é que funciona a questão de doação de leite? Quem que pode doar? Como é que funciona esse processo? Em Uberlândia, nós temos o banco de leite, lá na UFO, e a mãe, quando ela tem uma produção de leite, que o seu bebê está mamando bem, ganhando peso, e é como se fosse uma produção a mais, digamos assim, ela pode doar, que esse leite vai ser usado para os bebezinhos nas UTIs prematuros. Então, entre em contato com o banco de leite e elas vão tirar todas as dúvidas, vai ver se essa mãe pode doar, que vai checar sorologias, todos os exames dela. E estando tudo bem com o seu bebê, eles fazem até um trabalho bem legal, que eles combinam um dia da semana que leva os frascos na casa dessa mãe e passa na semana seguinte recolhendo e levando frascos novos. Existe alguma diferença do leite no início da mamada para o fim? Eu te pergunto isso porque quem está doando, ele vai tirar o primeiro ou o último? Como é que funciona? Geralmente esvazia a mama
quando está tirando. Então, pega todas as composições do leite. Geralmente, aquele leite mais inicial, ele é um pouco mais aguado, e aí ele vai ficando um leite mais rico em gordura. Um leite que a gente fala mais gordo mesmo. E quando o neném está mamando, ele deve mamar nas duas mamas ou só em uma? Geralmente, a gente esvazia uma mama e na mamada seguinte passa para outra. E na próxima mamada começa daqui parou. Ah, mas como que eu sei? Quando você amamenta, você tem a percepção de qual que está mais cheio e qual que não está. Você falou depois de 6 meses você começa a introduzir alguns alimentos, né? Mas o aleitamento continua o principal. Continua o principal. Você começa com que tipo de alimento? Geralmente, a gente começa com fruta, todas as frutas, o que eu gosto de orientar, frutas da época, além de terem um custo menor, elas são mais saborosas. E a refeição principal, que pode ser o almoço ou o jantar, conforme for mais fácil para essa família. Vamos supor que o bebê está na creche e a mãe quer fazer, a mãe e o pai participar desse momento. O ideal, então, é o jantar, que está a família toda reunida. E a gente não fala mais papa e nem sopa, é a refeição. Porque aí a gente vai oferecer os alimentos separados, para ele sentir a cor, o gosto, a textura. É um momento de apresentação dos alimentos. Alimentos que são proibidos, que a gente não vai dar. Ultraprocessados, sal, mel até 1 ano de idade, não dá, só depois de 1 ano. E o açúcar também, que a gente só vai orientar depois de 2 anos, que vai liberar. Samila, e água? Quando que a gente deve começar a dar água pro bebê? Quando a gente começa a introdução alimentar, a gente começa a ofertar água também. E uma curiosidade é que a recomendação de suco é só depois de 1 ano. Nesse momento, a gente quer que o bebê aprenda a comer fruta e tome a água. O suco fica para depois de 1 ano. E a água, assim, eu vou dar como? É mamadeira, é copinho? Tem os copinhos, tem aqueles copinhos 360, bico de silicone, bico rígido. Pode ser também na mamadeira, conforme for mais fácil para a família. Não tem diferença nenhuma. O ideal, se o bebê não mama na mamadeira, é no copinho. Copinho mesmo. Samila, muito obrigado, excelente. Eu que agradeço. Minuto Saúde UMC.